O nosso grupo ele vai abordar hoje a evangelização segundo Cristina Pompa. A gente vai falar sobre o ponto de vista dela segundo a evangelização. A gente vai dividir o trabalho em duas partes. A primeira parte, ela vai abordar o ponto de vista dos europeus sobre os índios, como eles viam os nativos. E a segunda parte, ela vai tratar do método que eles usavam para catequizar os índios aqui no Brasil. Eu sou Vinícius Oliveira, esse é o Wesley Batista, esse é José Carlos e esse é o Otávio Vicente. Bom, quando se fala em indígena, é importante falar sobre as literaturas de viagem. As literaturas de viagem existe um certo problema que a Pompa aponta quando ela escreve sua dissertação, que seria a forma em que ela era escrita, porque ela é escrita de maneira empírica. Boa parte dos autores eles não chegavam a vir ao Brasil para escrever essa literatura, eles faziam esse relato e eles deturpavam a imagem do índio. Eles viam o índio como selvagem, como bárbaro. Isso descende de uma visão europeia da coisa. Toda aquela questão da imagem virgem do índio ainda não estava chegando naquele momento onde a demonização era o princípio básico do entendimento dos europeus, a visão imaginária ocidental. Justamente. Bom, a Helena Cluster, ela vem questionar, né, que a Cristina expõe, ela vem questionar essas literaturas de viagem, nesse ponto aí, da maneira que ela era feita. Outra questão era a demonização do indígena e também o mito, não sei se é mito, do maravilhoso, que seria um estereótipo criado que depois, com o Pero Vaz de Caminha, esse maravilhoso vem ser quebrado, né? É algo do tipo. E muito como já foi falado, muito da percepção acerca dos índios era uma visão europeia da coisa, né? Pronto, então, a partir da percepção de Otávio, a gente pode entender que os índios, eles têm essa visão europeia e que existia uma necessidade de transpor os índios para a concepção do imaginário europeu. Ou seja, a necessidade de modificar uma ideologia que eles já tinham, mas não era perceptível aos olhos dos europeus, a religião no caso, já que aquela concepção de não possui templo, não possui ídolos, ou seja, não possui religião. Era esse o imaginário que eles sentiam do Tupinambá. Mas na Pompa, a Cristina Pompa, ela tenta deformar essa visão ao trazer outros filósofos, como Aristóteles, como Tomás de Aquino, que dizem que não existe um povo tão bárbaro que não possua religião. E certamente, após análise, eles perceberam que essas pessoas possuíam um deus monoteísta, que era Tupã. E esse Tupã tinha um inimigo que se assemelhava ao diabo na fé cristã, digamos assim. E essa percepção também vai mais fundo quando você tem a questão da demonização. Os santos, e essa questão dos santos existe como santos falsos, pessoas falsas, como eu posso usar o nome? Pessoas que pregavam uma fé errada, e os cristãos, os jesuítas, estavam lá para afirmar a fé correta para essas pessoas. E outra coisa também que vale ressaltar seria a presença da igreja, né? Como eles viam a igreja. Eles chegavam ao Novo Mundo, observavam, se não tivesse um estabelecimento religioso, eles diziam que aquele povo não tinha uma religião. Era um povo virgem. Isso foi repercutido acerca do índio. Um povo virgem, no caso, né? Então, aí a gente chega na parte de como esses índios começaram a se converter ao cristianismo. Antes de mais nada, o cristianismo ele é uma coisa vinda dos europeus. Então a gente tem que pensar como o cristianismo estava sendo vindo junto com os europeus. Alguns anos antes, teve a reforma e a contra-reforma na igreja, que teve um racha na igreja católica e eles começaram a pensar umas coisas diferentes. Uma das coisas da contra-reforma foi a difusão do cristianismo. Eles não tinham essa ideia de espalhar a palavra pelo mundo.
Não tinham. Mas depois com a Contra-Reforma se tornou necessário combater os reformistas luteranos e eles tiveram que sair para catequizar. Quando eles descobrem aqui a América, não os portugueses, mas os europeus em si, eles meio que tendem uma revelação. Por quê? Eles acreditavam no milenarismo, que depois de 1000 anos, depois da morte de Jesus Cristo, ele ia retornar, não era isso? Exatamente. E passou os 1000 anos e não tinha acontecido nada, e eles não entendiam por quê. Mas depois que eles descobrem a América, eles meio que entendem por que não aconteceu. Porque a palavra de Cristo teria que se espalhar pelos 4 cantos do mundo, mas não tinha chegado ainda na América. Então não tinha como, por exemplo, ter o Apocalipse, não tinha como Jesus voltar, se nem em todo canto do mundo a palavra dele era conhecida. Aí é onde entra a parte da catequese. Os jesuítas foram muito presentes na conversão dos nativos ameríndios para o cristianismo. Por quê? Eles achavam que era o foco, agora esse. Mas essa é na parte jesuíta. Porque tinha uma brigazinha, acho que é isso que pode se dizer, entre os jesuítas e os franciscanos sobre a metodologia de catequese. Eles discutiam muito sobre isso. Só que como os jesuítas eram mais presentes na ação, eles sempre se levavam à vantagem, ao menos aqui no Cone Sul. Porque, por exemplo, no México a presença franciscana já era mais forte, mas tinha um problema para a cristianização. Era muita terra no Brasil e em outros lugares da América do Sul, e eles não tinham bem noção de para onde ir, quantas pessoas tinham, então catequizar era uma coisa bem complicada. Outro problema que eles enfrentavam muito era a questão da língua, porque eles teriam de aprender a língua indígena para poder se comunicar com os índios. Isso foi um dos problemas. Então os padres passaram a aprender a língua e depois catequizaram os índios. E haveria outros problemas externos também dentro da companhia de Jesus, que era a questão do conceito de tempo, que criou uma nova metodologia, porque a base era o batismo, que simbolizava o arrependimento de pecados. Então criou-se outra metodologia como se fosse um eixo, uma base de catequização, que era a confissão. A confissão, a qual era como se fosse como é que fala? Tinha a catequese, que era o ato de... O processo de cristianização. E depois vinha o hábito dos valores cristãos. Os bons costumes. Os bons costumes. Que era... Daí eles tinham que se confessar para ter seus pecados perdoados. E isso é uma coisa jesuíta, porque outras escolas cristãs não eram adeptas a isso, porque tinha a Inquisição e passou a ter a confissão. A Inquisição era como, tem a comparação no texto, a Inquisição era como se fosse o juiz dos seus pecados, mas a confissão era como se fosse o médico dos seus pecados, o médico que ia tratar você, cuidar de você, enquanto a Inquisição iria ali julgar e castigar você pelos seus erros. E essa foi uma diferença na catequização aqui na América do Sul. E uma coisa importante é quando você pega a noção dos jesuítas e eles convertem os índios, é importante que eles não apagam a cultura presente naquele lugar, porque eles absorvem o Tupã e transformam ele em Deus. Ou seja, eles pegam essa imagem e transformam no seu próprio Deus, entendeu? Até mesmo a apropriação, né? Que ele se apropria do nome de Tupã, diz que é Deus, e a crença que os índios tinham de demônio, ele diz também, dá o nome do demônio. Exatamente. É a adaptação ao cristianismo. Seria uma certa aglutinação. Uma estratégia para facilitar essa conversão dos índios. E era muito importante essa estratégia, porque eles viam os índios como animais. Então primeiro você tem que transformar os animais, que eram as bestas, em homens, para depois você cristianizar eles. Lembrando também que na segunda metade do século XVII, na cristianização do lado do sertão, Padre Rolando critica, de certa forma, as missões que estavam sendo feitas naquele tempo, porque haviam algumas atrapalhadas, ele coloca, que foram perdidas várias almas
por conta de alguns padres que queriam retirar os indígenas forçadamente do sertão para o litoral, por conta de algumas epidemias, doenças, alguma coisa relacionada a isso. Daí ele coloca que isso foi bastante atrapalhou as missões, a cristianização. Outro ponto que eu acho que não ficou muito fechado foi acerca da representação que os europeus davam aos indígenas, né? Sobre isso a Cristina ela fala um pouco. Ela diz o seguinte: os indígenas não eram certamente aqueles blocos monolíticos que as fontes representavam através de seus termos conotativos de uma alteridade negativa e genérica. Então é isso. Portanto, de forma básica, é isso que a gente pode apresentar sobre o tema de forma coesa e coerente.